Olá, sou Divanise Salto, psicóloga transpessoal e utilizo os caminhos da astrologia para trazer mais autoconhecimento e como podemos usar o céu para nos trazer mais conforto e entendimento. Então vamos aqui na previsão da semana do dia 8 de agosto a 14 de agosto de 2022. Uma semana que promete bastante tensão e nos pede bastante resolução das nossas vidas. A começar aí desse fim de semana que trouxe uma rebordosa da intensa sexta-feira que vivemos, né? Vivemos aí talvez um domingo mais tranquilo, com uma lua Sagitário, trazendo uma certa leveza, mas com uma sensação de querer mais espaço, mais liberdade, mais sonhos. E com isso vem uma ideia de querer buscar mais, aprender mais, conhecer mais, se especializar em alguma coisa, buscar sabedoria de uma maneira geral, para que a gente não tenha mais a sensação da sobrecarga ou da dependência que nós tivemos ao longo dos dias aí da semana passada, desde o outro final de semana. Então, a gente está tentando agora entender como é que a gente vai buscar mais liberdade, mais independência, mais criatividade para que a gente possa ser realmente livre e estarmos alinhados com o desejo do nosso coração. Então, isso começa essa semana. E a gente amanhece a lua de Sagitário ainda, talvez aí com uma certa preguicinha de ir trabalhar, mais ou menos assim, o trabalho atrapalha esse plano do futuro. Eu estou pensando em mais, eu estou pensando em lá na frente, mas também uma tremenda disposição aí de buscar conhecimento e, obviamente, de mexer com o corpo. E à tarde, a lua já vai para Capricórnio, trazendo essa seriedade que nós precisamos para viver essa semana. Porque na terça, nós temos já o aspecto exato de Vênus opondo Plutão. Na verdade, essa oposição já está acontecendo na segunda, mas ela é exata na terça-feira. Bom, entram aqui todas as questões dos relacionamentos pessoais, afetivos, a nossa participação nos grupos, incluindo a família, incluindo o nosso dinheiro, incluindo a nossa beleza, né? Lembra que Vênus rege todas as harmonias da matéria, então isso tudo está incluso. Obviamente, então dá uma vontade aí de transformar, de mudar radical essa sensação, essa percepção. Cuidado com os exageros, né? Porque a gente está com o Sol em Leão, que pede aí todo o brilho, que pede toda essa vontade de ser realizada, todo esse nosso poder de existência. E Plutão é um outro planeta que traz muito poder, né? Então, tanto quem tem muito poder e que já se sente muito poderoso e muito alinhado com as suas expectativas de vida, pode abusar desse poder em relação aos outros, né? Como quem não tem se sente muito fragilizado e pode entrar aí num processo de pensamentos que não são tão adequados. Então, uma semana bastante intensa em relação a isso. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. E, como esse Sol está em Leão, então, aqui o que vale é o meu eu. E, obviamente, então, nós vamos entrar aí numa situação de que eu estou doando demais e eu não estou recebendo. Todos nós estaremos com essa posição. E, obviamente, os outros também vão cobrar da gente, né? Nós também seremos cobrados porque não estamos doando, tá? Qual atitude que a gente vai tomar cabe a cada um de nós, né? E vale aí cada um do nosso mapa astral, da nossa essência, do nosso comportamento, do nosso temperamento. Para isso que a gente precisa saber aí quais são
esses nossos comportamentos para que a gente saiba como lidar melhor com isso, para que a gente possa se sentir mais seguro, se sentir mais acolhido, né? Essa é a função da astrologia. Bom, mas de qualquer maneira, aí é um excelente dia para a gente encerrar as situações que não tem mais sincronicidade com os nossos valores, né? Então, se eu tô num relacionamento afetivo que isso não casa mais, significa que eu vou me separar? Não, mas que eu vou pontuar sobre isso, né? Se eu tô num trabalho que eu vejo que isso não me faz mais sentido, se eu tenho uma família que não tem mais os mesmos valores que eu, então isso tudo vai ser escancarado na nossa cara, né? E como a gente já vem, né? Esse Urano ainda tá lá com o nó do norte, então como nós vamos buscar mais sabedoria para buscarmos distanciamento desses lugares. Não necessariamente que a gente vai brigar, mas isso é uma função de Urano. Às vezes a gente só se distancia, né? Ou a gente inova, a gente questiona para depois romper, tá? Ele não é assim tão intenso. Intenso é Plutão, tá? Que é esse aspecto aí que a gente tem essa semana, tá bom? Então, consciência, observação, paciência, porque essa semana vem para destruir mesmo, tá bom? Aquilo que não faz mais sentido. E o que a gente não resolver na terça, a gente resolve na quarta-feira, porque aí a gente tem sentimento suficiente para encerrar, para mudar, para terminar, seja o que for. Pode ser um processo também de encerrar a inércia, né? Chega, eu vou cuidar mais da minha saúde. Chega, eu não quero mais esse relacionamento. Então, chega, eu vou buscar um emprego, né? Não necessariamente chega encerrar coisas que estão acontecendo. Eu vou encerrar o fato de eu estar também parado e não tendo a vida que eu quero, tá bom? Enfim, é uma semana tensa que pede mudanças, tá bom? Aliás, nós aqui também estamos preparando novidades para vocês, exatamente porque esse céu desse semestre pede outras condições terapêuticas para vocês. Então, nós vamos dar uma mudadinha aqui na previsão, uma mudadinha nos atendimentos, vamos deixar isso mais confortável para vocês e com a necessidade que esse céu pede aí, pelo menos para os próximos 6 meses, para não dizer para o próximo ano, tá bom? Estamos aqui fazendo aí essas percepções, porque é esse céu que nos orienta também, então estamos buscando novas funções e atividades para vocês também, que a gente vai esperar a lua cheia na quinta-feira, a lua cheia de Leão, para divulgar isso para vocês, tá bom? Aliás, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente está aqui para ouvir também, tá? E falando em lua cheia, então ela vai acontecer às 22h35 da quinta-feira, do dia 11 de agosto, aos 19 graus de Leão. Então, vale dar aquela olhada no teu mapa. Se quiser fazer um mapa pocket, me avisa que eu te mando os 8 minutos por áudio de WhatsApp, por um preço bem legal, que é exatamente para a gente poder se alinhar aí com esse ciclo lunar, tá? E também a Vênus entra em Leão e fica aí até 4 de setembro, um período curtinho, na tarde do dia 11 de agosto. Então, traz aí uma autoestima, uma certeza do que a gente quer, né? O que ajuda aos rompimentos aí que a gente precisa dessa semana. E a lua cheia da constelação de Leão está em Aquário. Então, ela enxerga um futuro melhor, com mais liberdade, com mais autonomia, com mais vontade de viver aquilo que está na sua razão, né? Então, só lembra que liberdade pede responsabilidade, certo? O grande perigo dessa semana é a gente fantasiar que o que nos impede de obtermos os nossos sonhos, os nossos desejos, são os outros, sejam os outros quem forem, né? Veja se é isso mesmo ou se são as tuas dificuldades projetadas nos outros, tá? Então, é essa a dica aí astrológica
que a gente vem observando que vocês têm dificuldade e é por isso que a gente vai fazer as alterações por aqui, tá bom? Na sexta, a lua de peixes já dá uma aliviada, vem aí com todo o teu perdão, né? Então, de repente, aí, toda essa tensão da terça e da quarta-feira, a gente discute, a gente pensa, a gente remói. Na sexta-feira a gente fala, ai, tá bom, deixa pra lá. Só que no domingo, o Sol vai opor Saturno, o Sol em domicílio em Leão, Saturno em domicílio em Aquário, ou seja, eles estão bastante fortalecidos e a Lua já está em Áries. Então, das duas, uma. Ou quem não rompeu, ou quem não inovou, ou quem não resolveu aí emocionalmente a sua semana, vai resolver no domingo. Ou é já no domingo que a gente começa a tomar algumas iniciativas para um futuro melhor, tá? Então, é uma semana que traz muita percepção, que faz com que a gente entenda o que precisa realmente ser deixado de lado. Lembra, no outro final de semana que eu falei para vocês, do Urano-Marte, que a gente entrar num ciclo de encerramentos, de inovações, que a gente vem com essa Vênus lá desde dezembro, pedindo, entendendo o que a gente quer. Percebe? É sempre um ciclo trazendo a mesma coisa. Então, agora, mais uma vez, a gente tem essa oportunidade de observação, tá bom? Sempre com muita sabedoria, discernimento e que a gente seja bastante abençoado para todas as decisões que precisarmos tomar nessa semana. E nós, quinta-feira, temos a live do Divanise Responde às 9 da manhã e tô lá para contar as novidades para vocês, tá bom? E aceitar sugestões também. Fiquem bem.